o pessoal do Meet está conseguindo. Então, o conceito aí esses dois conceitos a gente já usou, inclusive composição e agregação, só que a gente ainda não definiu exatamente o que eles são, qual a diferença entre eles, e é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai definir composição e agregação e depois a gente vai treinar um pouquinho de identificar essas relações, de quais são as principais características e como identificar elas. Tá? Então, falar primeiro de composição. Então, composição é um relacionamento entre duas classes, onde a gente tem uma classe composta e uma ou mais, aqui está um objeto de outra classe, mas pode ser uma classe composta, ela pode ser formada de componentes de mais de uma outra classe. Inclusive, você pode ter na mesma classe relações de composição, de herança e de agregação ao mesmo tempo com outras classes. Mas você tem a classe composta, que ela é composta de uma ou mais componentes de outra classe. Então, ela tem objeto de outra classe como parte da sua estrutura. A composição, ela é uma relação de tem um. Então, lembra lá que a herança é a relação de é um. Então, o livro é um item de biblioteca. Aqui a gente tem uma relação de tem um. A classe composta, ela tem um objeto da classe componente. Um ou mais. Ela pode ter um ou mais objetos de uma classe componente, ou pode ter um ou mais objetos de uma ou mais classes componentes. E geralmente ela sugere uma dependência forte. Isso aqui é importante, a gente já vai entrar nesse ponto. É uma relação de posse e é uma dependência forte. A gente já vai ver a agregação e vocês vão ver o porquê dessa dependência forte. Aqui a gente tem um exemplo de composição. Então, a gente tem essa classe aqui, motor. Ela tem aqui o init dela, que eu guardo uma string, que é o tipo desse motor. Eu tenho esse método ligar, que no caso aqui, como você quer só uma classe de exemplo, ele só imprime que o motor foi ligado, mas se você estivesse implementando um sistema de controle de alguma coisa, você faria alguma coisa aqui para ligar. E a gente tem a classe carro. E aí aqui a classe carro, dentro do init da classe carro, você instancia um motor. Na hora que você cria o carro, você passa o init da classe carro, recebe o tipo do motor e ele passa para o inicializador da classe motor para inicializar o motor. E aí quando ele vai aqui ligar o carro, ele liga o motor e depois imprime que o carro está ligado. Tá? Então, isso aqui é uma relação de composição. Você vê que parte da classe carro, da funcionalidade da classe carro, depende desse objeto motor que é da classe motor. Então, isso aqui que é um exemplo de uma relação de composição. A gente vai ver mais para frente, mais exemplos, mas aqui é um exemplo de composição. E a agregação? A agregação ela é uma forma de relacionamento entre classes, como da mesma maneira que a composição ela é uma relação do tipo tem um, então você ainda tem essa relação tem um,
Eu acho que melhorou, segundo o Edeilson, melhorou o áudio aí no laboratório. Depois deem um feedback aí se está melhor mesmo ou não. Tá? Então, ela tem essa relação, ela é uma relação... Ah, beleza. Que bom. Então, ela tem essa relação do tipo tem um, só que ela é uma relação mais frouxa que na composição. A classe agregadora, no caso da agregação, ela tem um objeto de outra classe, que seria a classe agregada. Então, a gente aqui na composição, a gente chamou a classe composta e a classe componente. Aqui a gente tem a classe agregadora, que é a classe que tem objetos de outra classe, e a classe agregada, que é essa outra classe. Só que ela não tem um controle total sobre esses objetos agregados. Então, aqui a gente tem um exemplo de agregação. Então, a gente tem aqui a roda, a gente define, na inicialização a gente define o tamanho, e a gente tem a bicicleta, que na inicialização dela, ela define se você recebe duas rodas. Você recebe a roda da frente e a roda traseira. E aí aqui, quando você vai instanciar, você cria os objetos da classe agregada fora e passa eles para a classe agregadora. Então, você percebe aqui, ó, aqui o motor foi criado dentro do carro, dentro da classe carro. Aqui a roda foi criada fora. Então, as rodas podem existir independentemente da bicicleta. Isso é a principal diferença entre a agregação e a composição. Então, aqui, qual que é a diferença entre as duas? Então, na composição, a vida útil do objeto componente é gerenciada pelo objeto composto. Então, o objeto composto cria os objetos componentes. Se o objeto composto for destruído, os objetos componentes vão ser destruídos também. E você tem uma relação mais forte entre essas duas entidades. Na agregação, a vida útil do objeto agregado não é gerenciada pelo objeto agregador. Ele é criado fora e depois passado para o objeto agregador. Se o objeto agregador for destruído, o objeto agregado pode continuar a existir depois. E é uma relação mais fraca. O principal lugar onde vocês vão ver essa diferença entre as duas é onde que o objeto agregado ou objeto componente está sendo instanciado. Se ele estiver sendo instanciado dentro da outra classe, você tem uma relação de composição. Se ele estiver sendo instanciado fora e sendo recebido como um parâmetro em algum momento do objeto agregador, é uma relação de agregação. Então, o principal ponto aqui é onde que esse objeto, esse subobjeto está sendo criado. É o que determina essa principal diferença aí entre agregação e composição. Mas elas são relações muito parecidas. Tanto a composição e a agregação, elas são muito, muito parecidas mesmo. A maior diferença é essa. É se o subobjeto pode existir independente onde que ele é instanciado. Tá certo? Alguma dúvida aí nessa parte de composição e agregação? Então, vamos voltar aqui. Esse slide aqui é um slide da nossa primeira aula. Acredito que sim, Amon. Eu não tenho certeza aqui. Deixa eu abrir aqui o da aula passada. Eu não lembro, não estou lembrando de cabeça. Uma coisa. Todos esses exemplos da aula de hoje já estão na pasta lá, aula 8, tá? Dentro da pasta aula 8 na plataforma,
eu criei essa pasta exemplos slide, todos os exemplos que eu dou no slide eu coloquei lá. Vou ficar tentando fazer isso para todas as aulas. Mas deixa eu achar aqui da aula passada, a notebook. Exato, a gente tem uma... Não, no caso aqui é uma relação de composição, porque a gente está instanciando dentro da classe notebook. Então, sim, a pergunta do Amon é se na aula passada, no exercício da aula passada, a relação de composição do notebook com notas era composição, e porque ele está sendo instanciado aqui dentro do notebook. Então, de fato, é uma relação de composição. Tá? Então, voltando aqui, esse slide é o slide da nossa primeira aula. Então, lá na primeira aula eu falei que existiam essas três, eu separei nessas três categorias de relações. Eu meio que menti um pouquinho nesse slide, porque essa categoria aqui, associação, ela não existe na prática. Ela é um conceito interessante para quando você quer definir, quando você ainda não sabe muito bem qual exata relação você vai usar. Ela é meio que uma versão abstrata dessas duas aqui, da composição e da agregação, sem especificar qual das duas que vai ser, mas ela não existe na prática, essa relação de associação. Na hora que você vai escrever o código, principalmente em Python, você não tem como escrever um código com a relação de associação. Na verdade, qualquer composição ou agregação pode ser classificada como uma associação. Não tem nenhuma característica específica de associação que torne ela como uma relação com a característica independente. Ela é meio que uma versão abstrata dessas duas aqui, que é a composição e a agregação. E elas são relações do tipo tem um, como eu já falei. Tá? Então, a composição e a agregação são relações do tipo tem um, e a herança desalinhou aqui um pouco, mas a herança são relações do tipo é um. Tá? Então, lembra dessa questão do tem um e do é um, que ajuda bastante nessa identificação das relações. E aí, quando você viu que a relação é do tipo tem um, você usa a questão de onde que o subobjeto é instanciado para saber se é uma composição ou se é uma agregação. Vamos praticar isso um pouco. Eu vou mostrar alguns códigos aqui para vocês e eu quero que vocês me digam qual que é o tipo de relação de cada um desses códigos. Então, eu tenho esse primeiro código aqui. Que relação que eu tenho aí? Então, no caso aqui, é herança. Então, a gente tem aqui a classe abstrata animal e a gente tem a classe mamífero, que é uma especialização da classe animal que herda a classe animal. Então, assim, eu não tenho, quando eu vou criar um objeto da classe mamífero, eu não tenho nenhum objeto da classe animal. Então, o mamífero é um animal. Não faz nem sentido eu dizer que o mamífero tem um animal. Não, o mamífero é um animal. Então, aqui é uma relação do tipo é um. Então, é uma herança, como eu estou herdando aqui só de uma classe, é uma herança simples. Então, herança simples. Passar para o próximo. Esse exemplo aqui, qual que é essa relação? Vocês têm certeza? Duas pessoas me falaram que é composição.
onde que tá que os objetos da classe livro estão sendo instanciados? Tem uma relação, sim. É porque eu não coloquei a tipagem aqui nesse código. Se eu tivesse colocado a tipagem, a relação ficaria mais óbvia. Deixa eu ir aqui pro código, pro exemplo aqui. Eu vou pôr a tipagem para vocês verem. Então aqui, isso aqui vai ser uma string. Isso aqui vai ser uma string, ele não vai retornar nada. Esses livros aqui vão ser, eu vou precisar do type in list. From type import list. Esse livros aqui vai ser uma list de livro. E aí aqui, esse livro vai ser livro. Esse aqui não retorna nada. Esse aqui não retorna nada. Eu não sei porque que ele está reclamando. Então aqui, com a tipagem ficou mais óbvia. Não é composição. Tem algum livro sendo instanciado dentro da classe biblioteca? A gente em algum lugar instancia, cria objeto com a classe livro dentro da classe biblioteca? A gente não. Os livros, eles são criados fora e passados como parâmetro. Então, é agregação. Então, quando você recebe o objeto da outra classe como parâmetro nos métodos para armazenar dentro da classe, é uma agregação. Tá? Então, prestem bastante atenção nessa diferença entre agregação e composição. Para isso aqui ser uma composição, eu precisaria criar objetos da classe livro dentro aqui da classe biblioteca. Eu não estou criando, eu estou recebendo esses objetos prontos. Seja na inicialização, que eu posso passar uma lista de livros já criadas, ou nesse método adicionar livro, que eu estou adicionando um livro, mas o objeto livro foi criado fora da classe e eu estou recebendo ele como parâmetro para armazenar na minha lista de livros, para armazenar no atributo livro. Exato, Transisto. Na agregação, você não precisa, os objetos eles não são criados ao mesmo tempo. Eles são criados de maneira... Eles existem independentes. Eu posso ter livros soltos no meu código, eu posso ter biblioteca solta no meu código e eu posso juntar os dois. Eu tenho todas essas opções. Eu sabia seu nome, Rafael, só que por um momento eu esqueci, mas tudo bem. É isso mesmo. Esse é justamente o fato. Quando você tem uma agregação, os objetos das duas classes existem de maneira independente e eles não são, um objeto não é criado dentro da classe do outro objeto. Arthur, isso aqui, essa notação aqui é do retorno do método ou da função. Como esse método ou função não retorna nenhum valor, eu ponho none. É só para dizer que ele não retorna nada. Se eu fosse... o servidor da plataforma hoje está meio enroscado, mas não estou conseguindo criar a linha nova aqui. Mas se eu fosse ter criar um método aqui, tipo contar livros, que fosse retornar um inteiro com o número de livros, eu colocaria um int aqui no lugar do none. O none é o tipo do retorno do método ou da função. Como esses métodos todos aqui não têm o return,
aí põe none para dizer que o tipo é none. Isso é importante de vocês saberem para a prova e para o trabalho, tá? O trabalho eu quero que tenha isso aqui em todos os métodos, todas as funções. Então vamos para mais um. Esse aqui, que relação é essa? É uma herança. No caso aqui, a gente usa o conceito de... Tá certo falar que é uma especialização, mas a maneira de você classificar é como herança. No caso aqui, uma herança simples. É uma herança simples que está fazendo uma especialização, mas o tipo da relação é herança simples. Então, a gente tem o veículo e a gente pode ter o carro, que é um veículo. Ele vai ter alguma especialização aqui por ser um carro. A gente tem um avião, que também é um veículo que vai ter alguma especialização dele por ser um avião. Ele continua tendo a característica de veículo, mas ele tem alguma coisa a mais. E aqui, no caso, a gente tem duas relações de herança simples. A gente tem entre veículo e carro, é uma relação de herança simples, e entre veículo e avião é outra relação de herança simples. Tá? Mais um, esse daqui. Que relação é essa? Imaginem que tem mais código aqui dentro dessas duas classes, tá? Eu só coloquei a classe vazia aqui, mas suponha que tenha mais código aqui dentro. Onde que faria sentido uma estrutura de classe desse tipo aqui? Se você estiver programando, por exemplo, um emulador de um computador antigo, você poderia usar uma estrutura parecida com essa. Então aqui claramente é uma composição, né? Porque tanto a CPU quanto a memória estão sendo inicializadas dentro da classe computador. Então, se eu deletar o computador, a CPU e a memória também vão embora. Agregação, Arthur, pode ser nos parâmetros da init ou pode ser nos parâmetros de outros métodos, tá? Voltando aqui na biblioteca. Eu também posso adicionar livro aqui. Eu poderia simplesmente não receber nenhum livro aqui na init, criar uma lista vazia e só receber novos livros aqui pelo adicionar livros. E continua sendo agregação, tá? Não precisa ser receber outras classes como parâmetro da init. Pode ser como parâmetro de outros métodos também. Mas quando você recebe esses objetos da outra classe como parâmetro e você guarda eles internamente na classe como um componente da sua classe. No caso aqui eu estou guardando na lista livros, os livros são parte da biblioteca, tá? Então, né, não precisa ser nos parâmetros da init, pode ser no parâmetro de qualquer outro método da classe. Então, aqui nesse caso, como eu inicializei todo mundo dentro de um método da classe, é uma relação de composição. E deixa eu ver se eu acho um negócio aqui rapidinho. Já que a gente foi nesse exemplo, eu lembrei de um negócio aqui que eu comecei a fazer há muito tempo atrás e nunca terminei. Porque você olha essa estrutura de classe aqui, você fala, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Quem que vai criar uma classe computador, memória, CPU? Mas deixa eu mostrar um projetinho aqui meu. Isso aqui é um emuladorzinho de uma CPU bem antiga que eu comecei a fazer há muito tempo atrás e nunca terminei.
mas vai ter uma estrutura de classe bem parecida, ó. A gente tem a classe CPU, que guarda características da CPU, do processador. A gente tem aqui reset, registros, características internas de uma CPU, pegar byte, pegar palavra, fazer operação, ler byte, escrever byte, executar. A gente tem a classe da memória. Não, eu juro que não foi de propósito que eu fiz exatamente a mesma estrutura. Então aqui ó, a gente tem inicialização da memória, a gente guarda valores, a gente seta valores. Na verdade esse exemplo até quem me gerou ele foi o ChatGPT. Eu pedi 10 exemplos diversos e esse foi um dos que ele me gerou. E aqui no final eu tenho também as instruções, que são funções, não são classes. E onde que eu uso isso tudo? Deixa eu dar uma olhada aqui na init. Se ela faz alguma coisa, não. Eu só importo CPU e memória. Eu devo ter um arquivo de exemplo aqui. Aqui eu tenho uma relação do tipo de agregação. Eu implementei exatamente a mesma coisa, só que como agregação. Eu instancio o objeto memória fora da CPU, e aí na hora que eu vou instanciar a CPU, eu passo a memória como parâmetro. E aí a memória passa a ser um componente da CPU, mas é por uma agregação. Eu poderia fazer isso. E o sentido de eu ter feito desse jeito, porque aí eu tenho acesso direto à memória aqui. Ó. Eu posso escrever comandos em memória. E sim, existe uma época na história que você passava instruções para o computador desse jeito aqui. Você passava códigos binários. Isso aqui são instruções. Eu estou programando essa CPU virtual aqui com esses códigos. Eu nem lembro o que isso aqui faz. Provavelmente ele só fica rodando na memória para mostrar que o código está funcionando. Então vocês verem a coincidência. E nem foi de propósito. Aqui, ó, tá sem tipagem aqui, porque isso aqui é de antes de eu aprender a fazer tipagem, mas eu recebo a memória aqui como parâmetro no init da CPU e guardo aqui como um componente dela. Tá? Voltando, eu vou passar o link para esse aqui se alguém quiser depois dar uma olhada. Mas voltando aqui para a nossa aula, então aqui a gente tem, nesse caso aqui, lá no meu emulador, eu implementei como agregação. E aqui eu implementei, nesse exemplo aqui, é uma composição. Então você vê que a diferença entre composição e agregação é bem sutil. Uma coisa que é implementada como composição facilmente pode ser mudada para agregação ou vice-versa. Vai depender do requisito do seu programa e do que você está querendo fazer na hora. Basicamente é isso. Deixa eu ver quantos exemplos mais eu tenho aqui. Eu tenho mais bastante exemplo. Pessoal, eu vou dar uma pausa para a gente ir para o intervalo, que já está praticamente na hora. Tem uma diferença clara no código, toma cuidado com isso, porque existe uma diferença. Conceitualmente elas são muito parecidas, na verdade é o oposto do que você falou. Elas conceitualmente são muito parecidas, com uma diferença de implementação. Então a diferença é no código e não no conceito. Conceitualmente elas são muito parecidas. Só que a maneira, o jeito que eu escrevo no código é que dá a diferença entre as duas. Se eu crio os objetos, os subobjetos dentro
da classe que tem os componentes ou se eu crio fora. O intervalo é 4,20? Para mim era sempre 4,10. De 4,10 a 4,25. Eu nem sei, para falar a verdade. Deixa eu abrir aqui, eu devo ter o horário em algum lugar. Se for, a gente avança mais alguns exemplos e depois sai para o intervalo. O intervalo é 4,20. Tá, então vamos fazer mais exemplo e 4,20 a gente para. Então, mais um aí. E aí? Aqui... eu vou ter uma relação aí. O intervalo... eu tenho uma relação aí entre essas duas classes. Que relação é essa? Então, tem um voto aí para agregação. Quem mais quer dar opinião? Mais uma para agregação. De fato, é agregação. Aí aqui vem o exemplo, vem o que eu estava falando pro Arthur. Aqui, vamos aqui para o aeroporto, né? Vamos voltar aqui no slide, eu queria ver aqui no código. Primeira coisa, essa vírgula aqui, ó, quando você tem uma lista de parâmetros e você deixa uma vírgula, isso aqui foi um typo meu, eu só esqueci de apagar essa vírgula, mas isso aqui não afeta o código. Quando você tem parâmetros ou uma tupla e você deixa uma vírgula no final, não atrapalha o funcionamento. Nesse caso aqui, não faz muito sentido ter essa vírgula aqui. Pelo padrão, as guias de estilo, isso aqui está errado, mas não, pelo funcionamento do código não está. Mas aqui é um exemplo do que eu estava falando do Arthur. Eu não recebo nenhum avião na inicialização de aeroporto. Eu recebo aqui no método pousar. No método pousar, eu recebo um avião e eu adiciono ele à lista e ele passa a ser um componente do aeroporto. E aí, quando eu dou aqui decolar, eu removo um avião como componente. Então, assim, os aviões eles existem de maneira independente e eles são componentes de do aeroporto por períodos definidos de tempo. Aeroporto ele não depende do avião o tempo todo. Eu usei aqui características do avião aqui na função de listar aeronaves. Eu poderia ter encapsulado isso. Eu poderia ter criado um método aqui dentro da classe avião. Seria, por exemplo, um método imprime avião, alguma coisa assim, que faria esse print e só ter chamado esse método. Mas no caso aqui, o Python nem sempre encapsular é interessante. Então, eu uso o avião aqui. Mas onde diz que a relação aqui é uma agregação, é esse método aqui pousar, que é onde eu guardo um avião dentro da classe aeroporto. E eu não estou instanciando avião aqui, eu estou recebendo de fora, tá? Então, Rafael, eu dei instrução em Cessninha por 3 anos seguidos, instrução prática. Então, eu lembro sempre dos Cessninhas, apesar de eu não estar mais na aviação. Então, pessoal, aqui. Esse aqui é um exemplo claro, apesar de ser um código um pouco mais complexo, você vai procurar aqui onde que eu estou guardando objetos da classe avião dentro da classe aeroporto. Se eu estiver guardando objetos da classe avião dentro da classe aeroporto, eu tenho uma relação ali. E onde que eu estou guardando? Aqui nessa classe pousar. E nela eu estou recebendo o avião como parâmetro. Então, é uma agregação. Se eu tivesse criando os aviões aqui dentro, aí seria uma composição, tá?
Então aqui esse exemplo aqui é um exemplo típico de agregação. Mais um. Tem muito. É pra gente praticar bem muito. Qual que é esse? Deixa eu ver se já abriu aqui. Não, tá. Preciso descobrir o que está acontecendo errado com essa plataforma. Depois da aula hoje eu vou gastar umas horinhas resolvendo esse problema. Então, aqui é um exemplo de composição. Por quê? A gente tem a classe capítulo e a classe livro. Eu recebo os textos dos capítulos aqui como parâmetro, mas eu não recebo os objetos da classe capítulo. O objeto da classe capítulo eu crio aqui dentro, ó. Deixa eu dar um... Aqui, ó, eles estão sendo criados aqui. Na hora que eu vou adicionar na lista de capítulos é onde eu crio o objeto da classe capítulo. Então aqui é uma composição. Os objetos da subclasse estão sendo instanciados dentro da classe acima dele, da classe composta. Tá? Então, nesse caso aqui, eu faço um for, eu vejo cada texto na lista de textos dos capítulos, e aí, para cada texto desse, eu crio um objeto capítulo e guardo dentro do livro. Então, aqui de fato, composição. Então, composição. E esse aqui? Você vê que aqui a gente já tem mais classes, né? Esse exemplo tem 4 classes. Quais que são as relações? Primeiro me digam quais as relações que a gente tem aí dentro e a gente entra em detalhe de cada uma. A gente tem herança, tá óbvio, herança é extremamente óbvio. A hora que você vê aqui a declaração da classe, você põe class, o nome da classe, e entre parênteses uma outra classe, é herança. Tá? Então aqui claramente a gente tem 2 heranças, estudante herda de pessoa e professor herda de pessoa. Mas essas não são as únicas relações, a gente tem mais uma relação aí no meio. Qual que é a outra relação que a gente tem? Será que é composição? A gente tem uma relação aqui entre professor e curso, né? A gente tem curso aqui dentro de professor. Só que será composição ou será agregação? A gente instancia algum curso aqui dentro da classe professor? Não, né? Tá aqui, tá do lado aqui. A gente não cria nenhum curso aqui dentro do professor. A gente recebe curso como parâmetro. Aqui no adicionar curso, eu recebo o curso como parâmetro, mas eu não estou instanciando o curso aqui. Ah, desculpa. Deixa... Pronto, agora vocês vão ver aí todo. Então eu recebo o curso aqui como parâmetro e guardo ele no professor. Eu guardo ele aqui, no caso, na lista. Todos esses exemplos a gente está guardando em lista, mas não necessariamente para guardar em lista. Lembra lá do exemplo do carro e do motor. Pode ser uma relação, você pode ter a relação de 1 para vários, ou de 1 para 1, ou de 1 para 2. E essa característica aí de se é de 1 para vários ou de 1 para 1, é importante sempre identificar também, tá? Quando vocês forem fazer, por exemplo, o exercício de hoje,
nas situações onde você tiver uma relação de composição ou agregação, é importante dizer se é de um para um ou de um para vários ou outra relação qualquer. Tá? Então aqui a gente tem uma relação de um professor para vários cursos e é uma relação de agregações, de agregação. No caso aqui, um professor pode ter vários cursos. Ele pode ter N cursos, não está definido aqui quantos cursos um professor pode ter. Então a relação aqui é de um professor para vários cursos, por isso que eu falo que a relação é de um para vários. Tá? E é uma relação de agregação porque nenhum objeto do tipo curso é instanciado dentro da classe professor. Eles são instanciados aqui. Esse exemplo aqui, eu dei um exemplo de uso aqui. Vou ver se eu consigo executar. Ele não voltou. Então, no caso aqui é uma relação de agregação. Então a gente tem herança simples entre pessoa e aluno, entre pessoa e professor, e uma composição entre professor e curso. No caso, uma composição de um para vários, que a gente tinha. Lembra que a gente tinha esse conceito de composição de um, se era de um para vários, quando a gente fazia os diagramas de classes também. Tá? E pessoal, acho que agora a gente vai de fato para o intervalo. Eu acho que o professor Creley entrou aí, eu não sei se ele quer dar algum recado. É agregação, Amon. Se eu falei composição, eu falei errado. Eu não estou te ouvindo, Creley, mas eu acho que o problema é aqui no meu áudio. Beleza. Tá. Então, não é bem um recado, na verdade é uma apresentação de uma policial da Secretaria de Segurança Pública que vai apresentar o primeiro problema que nós vamos tratar esse segundo semestre no prático de pesquisa, tá? Então, deixa eu ver se ela já entrou, Caroline. Vocês então não vão ser liberados para o intervalo ainda. Não, exato. Eu avisei a todos aí, antecipadamente, dizendo que o intervalo ia ser na sala hoje, se eles levassem lanche, porque está agendada a apresentação da Caroline. Então, vou continuar. Então, Juliano, você pode liberar a Caroline? Acho que ela está na porta aí. Não sei. Já entrou. Pronto, então deixa eu apresentar ela. Caroline, você está aí com a gente? Deixa eu ver aqui qual é o seu. Caroline Tenório, ótimo. Tudo bom? Nós não estamos lhe ouvindo, Caroline, você está mutada. Tem que ativar aí o microfone. Então, tenta ativar o microfone, Caroline, que a gente vai, que eu vou continuando o que eu estava explicando aqui para os alunos. Então, o governo tem um projeto chamado Projeto Coruja, que ainda não começou especificamente, deve começar aí no futuro. E uma das coisas do Projeto Coruja é desenvolver, uma das coisas é avaliar o risco de cada prédio do governo, do estado de Alagoas, né? Prédio público do estado de Alagoas, por exemplo, tá? Para quê? Para que possa ser tomada medidas preventivas ou então para que se possa se preparar para um eventual
problema ali que venha a ocorrer naquele prédio, tá? Esse tipo de avaliação de risco, né? Boa pergunta, Gabriel. Risco de quê, né? Bom, primeiro, isso tem um nome, chama-se risco orgânico, tá? É o risco inerente daquele prédio. E esse risco pode ser um risco que pode aparecer de várias formas, né? E pode desencadear várias consequências, tá? Risco de um eventual, um eventual dano a pessoas ou ao próprio patrimônio, né? Através de, sei lá, uma infraestrutura inadequada, sei lá, o prédio está com algum problema, isso aí causa algum risco, tá? Causa um risco. Essa é um componente, tá? Deixa eu ver se é a Carolina aqui me ligando, porque eu não estou ouvindo o áudio dela. Carolina, se você puder desmutar. Alô? Não, não era a Carolina, era o consultor de negócio da Claro. Caroline, a gente não está lhe ouvindo, viu? Quando você tiver. Agora eu acho que você tem áudio, né? Agora tenho, tá ouvindo? Estamos sim ouvindo. Pronto, deixa eu lhe Pronto, eu apresentar tava... os alunos do NES primeiro, tá? Todos que estão nessa sala aqui são alunos do NES. Então, eles são alunos do ensino médio, alguns até do Fundamental 2, e eles são alunos de um programa especial da UFAL, um programa de excelência. Então, grande maioria deles são medalhistas em Olimpíadas de matemática, física, química, computação, biologia e por aí afora. Tem mais de 207 medalhas aí entre os nossos alunos do NES. E eles estão fazendo disciplinas na universidade já no ensino médio, tá? Então, os alunos do NES, eles estão nesse programa especial, que é financiado hoje pela Stone. E uma das coisas que o programa tem dentro da sua grade é uma disciplina chamada Prática e Pesquisa. Essa disciplina, ela propõe um problema prático, em geral vinculado a alguma instituição, pode ser um órgão público, empresa, e os alunos trabalham nesse problema tentando ajudar na solução, tá? Não necessariamente resolver o problema, mas avançar na direção da solução, tá? Então, junto com o Coronel Romário, a gente combinou de apresentar o problema do risco orgânico para os alunos de UNES, dentro do escopo do Coruja. Certo. Eu estava começando a apresentar esse problema, mas acho que você é a pessoa adequada para apresentá-lo para os alunos, tá? Então, assim, eles estão aprendendo programação, já fizeram um curso de programação com o professor Juliano, estão fazendo o segundo curso de programação. Alguns alunos já têm alguma experiência de desenvolvimento web. Então, uma parte dos alunos que estão aqui hoje, né, deve optar por esse problema. Eles vão escolher entre esse problema e um outro problema oferecido pela Stone, ligado à teoria das filas, tá? Que a gente vai apresentar na sexta-feira, tá? Certo. Então assim, a ideia é que um subgrupo aqui dos alunos contribua com a necessidade de vocês da Secretaria de Segurança Pública, ajudando no desenvolvimento dessa aplicação que vai coletar os dados aí do risco orgânico, tá? Então, deixo com você. Tá. Boa tarde, senhores. Eu sou Caroline, trabalho na Secretaria de Segurança, como o professor Kresley já falou, junto com o Coronel Romário, certo? E a gente está desenvolvendo Vocês estão me ouvindo? Tá, certo. E nós estamos desenvolvendo lá o programa Coruja, Creio que os senhores já devem ter ouvido falar aí através do professor. E nesse programa, são 5 módulos, E aí o meu módulo, juntamente com a capitã Juliane, é o módulo de análise de risco, certo? Inicialmente, a gente vai começar com uma análise de risco de segurança orgânica, Que segurança orgânica envolve o quê? A gente vai, além disso, Além da segurança orgânica, dentro da segurança orgânica, a gente vai iniciar com uma avaliação de instalações, a priori, No caso, imaginando aqui um prédio, então a gente vai começar iniciar com esse tipo de avaliação de risco, A gente põe uma ameaça potencial, ações que aquelas ameaças elas podem praticar, E aí que vai gerar
um risco para a nossa instituição, seja um prédio de delegacia, um batalhão de polícia, enfim, isso pode ser aplicado a tudo. Professor, o senhor chegou a mostrar para eles aquela planilha que a capitã enviou para o senhor? Não, eles não sabem nada do problema, entendeu? A planilha eu vou encaminhar em seguida, mas nesse momento eles não conhecem nada do problema especificamente. Conhece nada, né? Pronto. Então, assim, nessa avaliação de risco, né, só para os senhores entenderem, eu resumi um pouco, porque os senhores tinham pouco tempo, o que é que acontece? A gente tem uma planilha, certo? Uma planilha em Excel, ela já pronta, né? E aí, nessa planilha, ela já tem fórmulas e tudo mais. E qual que é a dificuldade para a gente hoje, né? A gente vai ministrar uma capacitação em algum lugar e as pessoas têm aversão, né? A mexer com Excel, mexer com fórmula. E aí, tudo isso a gente tem que estar alimentando nessa planilha, né? Para dar um exemplo para os senhores, digamos, eu vou escolher aqui o prédio, vou dizer que onde eu estou agora. A gente vai escolher aqui o prédio da Delegacia Geral para fazer essa análise de risco, né? E aí, o meu ativo seria as instalações do prédio. Eu preciso proteger essas instalações. Então, a gente precisa elencar várias vulnerabilidades, a gente faz vários tipos de estudo de situação, estudo de contexto, e tudo isso depois ele é planilhado, né? Tudo isso depois ele é planilhado. Deixa eu compartilhar. Acho que fica melhor de explicar, né? Deixa eu compartilhar a planilha, que eu acho que vai ficar mais fácil de você explicar. Tá? Então, Deixa eu vou ver se eu compartilhar aqui ela. Aliás, tá? Então, isso que então eu atribuiria um certo valor de risco a uma dada construção com base nos dados disponíveis ao redor daquele prédio. Pronto, justamente. A gente. Deixa o professor abrir aí a planilha, que fica melhor para eu explicar para os senhores. tá. Tem 2 documentos, né, que vocês vão receber aí no grupo do NES. Um é um documento feito pelo pessoal da Polícia Federal, que é um estudo de desenvolvimento de metodologia para análise de risco em segurança orgânica. Tá? E que na realidade, essa metodologia, ela existe, né? Ela já existe. E aí, essa tabela Excel foi resultado dessa metodologia. E assim, no caso, o que os senhores fariam para a gente, que seria de suma imensurável importância, seria colocar essa planilha, né? Essa metodologia já feita, o cálculo, enfim, numa linguagem de programação, né? Onde aqui o operador ele consiga somente, como é que eu digo, manipular o dado, sei lá, trocar o tipo de instalação, trocar o que ele quer avaliar. E aí ele não tem problema com o cálculo, porque geralmente quando as pessoas começam a mexer nessa planilha, qual que é o problema que dá? Aí muda a fórmula, aí erra, aí não sabe ajeitar mais, aí faz, isso é difícil, isso eu não consigo mais. E aí o processo ele para no meio justamente por causa dessa dificuldade. Então, em outras palavras, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver uma aplicação web que vai guardar os dados Primeiro que vai ter um formulário para preencher dados. Então, as pessoas vão se logar nessa aplicação com login e senha, elas vão preencher dados, perguntas que estão ali colocadas, isso vai ser guardado num banco de dados. Em seguida, são feitas algumas contas usando esses dados guardados, porque, na verdade, as perguntas são assim, de 0 a 5, como é que você avalia essa situação? Aí a pessoa dá uma nota, entendeu? Então, é muito assim, desse jeito. Aí você guarda a nota, depois vocês vão fazer algumas contas com essas notas, usando algumas fórmulas que já estão documentadas, e vão mostrar essas contas num dashboard para o gestor desse processo. Aí o gestor desse processo vai tomar as decisões que tem que tomar, que é basicamente, enfim, tomar as providências que tem que ser tomadas, entendeu? Eu vou mostrar a planilha, que aí fica claro da Carolina mostrar para vocês. Só um instante. Vou compartilhar de novo. Isso já está bem amarrado na planilha, tá? Isso, inclusive, professor,
depois da reunião aqui eu posso passar para o senhor, ou se quiser que eu passe agora, eu tenho uma planilha melhorada. Essa planilha aqui, Melhor. eu tenho ela melhorada. Deixa, Pronto. deixa, deixa eu compartilhar aqui com o senhor, que eu acabei de receber. Que aí eu já passo a melhorada. Isso, essa aqui eu... Pronto, acabei de mandar. Pronto, deixa eu abrir a melhorada logo, vou esquecer a outra. Aí, se eu puder ir falando aqui só para os senhores entenderem mais, né? Tá, deixa eu abrir essa aqui, essa melhorada. Então, assim, como o professor falou, a gente geralmente atribui um valor, né, de risco de 1 a 5, a gente dá uma nota, e no caso não é uma pessoa somente que dá a nota, né? Digamos assim, eu chego num lugar que eu tenho 7 pessoas que vai dar essa nota, eu chego em outro lugar que eu não tenho esse mesmo quantitativo, que aí só tenho 5 pessoas, eu chego em outro lugar que são 9 pessoas que irão mensurar essas notas. Então, assim, o que a gente precisaria também, que eu acho que os senhores conseguem fazer, é o quê? Eu, operador do sistema lá, não, eu tenho aqui 3 pessoas, então o sistema ele vai calcular para mim baseado na nota de 3, esse SP aqui dos especialistas. Não, mas aqui no outro setor eu tenho 5. Então eu consigo, né, fazer essa manipulação. E aí eu vou escolher 5 especialistas. Não, eu vou escolher 9. E aí também, né, creio que em um outro momento, aí os senhores também, né, vai falar, Carol, digamos assim, aqui só dá o ideal você conseguir 9 especialistas, no máximo 11, senão fica muito ruim de modelar. E aí também a gente vai ter que mudar nossa capacitação, né, de acordo com essa quantidade também. Mas assim, aqui na planilha aí os senhores estão vendo. Aqui nós só temos 3, no máximo 3. Então, se eu chego num lugar que eu preciso avaliar, né, a nota de 5 pessoas, o que é que acontece? Aí o pessoal já começa a mexer na planilha, já começa a dar erro, o cálculo ele não é automático, né? Acho que o senhor conseguiu entender também? Conseguiu, não? Quer que eu mude a aba? Não. Eu estou dizendo assim, ficou claro? O senhor... Eu acho que está claro, e vai ficar mais claro ainda na medida que eles recebam o material e começam a analisar, entendeu? Então, assim, dentro da estrutura, se vocês pensarem, vocês vão ter objetos que vão ser especialistas, por exemplo, que vão dar notas dentro do sistema, né? Vocês vão ter prédios que vão ser avaliados dentro do sistema. Vocês vão ter riscos, né, ameaças que eles chamam, que vão ser consideradas ali dentro para análise. Então, cada classe dessa vai ter seus atributos e isso vai ser usado para fazer essa avaliação de risco, seja sempre baseado num prédio, né, avaliado pelos especialistas e considerando as ameaças. Para cada ameaça você vai ter uma avaliação, enfim. No final isso vai gerar notas que vão ser visualizadas no dashboard. Então essa é basicamente o processo. Professor, se o senhor puder abrir aí a planilha e Claro. colocar na aba de lista de verificação, por gentileza. Porque, como eu falei no início, né, a gente tem a segurança orgânica, né, ela tem várias categorias, né? Essa aqui, a primeira, número 1, que os senhores estão vendo, é a que a gente inicialmente começou a trabalhar com ela. Quando os senhores pegarem a planilha aí toda, os senhores vão entender que lá no final, na matriz de risco, né, na última aba, não precisa passar agora não, professor, vocês vão ver que todos esses cálculos aí, eles estão entrelaçados. Só que hoje, né, inicialmente, a gente está trabalhando aqui com a segurança das áreas e instalações, essa é número 1. Mas se o senhor rolar um pouco para baixo, nós temos segurança de pessoal, cadê? Que é outra categoria. Sistema de controle de acesso, Controle de acesso, sistema tudo de isso ainda está monitoramento dentro. de detecção eletrônica. Essa parte aí está dentro de instalações ainda. Né? Isso aí, Certo. pronto, aqui, ó, 2. Recursos humanos é outra categoria. Então, hoje, inicialmente, aí lá embaixo vai ter tecnologia da informação, TI e comunicação, segurança e administração do material sensível, é outra categoria. Temos a 4. Pode baixar mais. Comunicações e TI.
Isso, acho que encerra com 4 nessa. Deixa eu baixar. Isso, encerra com 4. Então, assim, no final, quando os senhores lerem lá o artigo do Scarpelli, aí os senhores vão ver que a metodologia ASO, né, que é a análise de risco em segurança orgânica, ela aborda aí essas 4 categorias. E era uma outra coisa também que a gente desejava fazer. Porque às vezes eu chego num lugar e a prioridade lá que ele quer se preocupar é somente com a número 1, que é a segurança das áreas e instalações. E aí eu vou ter que avaliar, né, o meu sistema de risco aí, ele vai avaliar somente nessa categoria de segurança das áreas e instalações. E aí eu posso chegar em um outro local que ele fale, não, Carol, eu queria que vocês avaliassem aqui a segurança das áreas e instalações e recursos humanos. E aí eu juntaria as duas. Ou vai ter lugar também que vai querer que eu avalie as 4, né? Então, assim, se o sistema também pudesse me dar essa modelagem, que eu dissesse, não, eu quero avaliar essa e essa, e no final ele comparar as duas para poder me dar nível de risco, matriz de risco, para a gente poder, né, para a gente poder fazer o relatório para o tomador de decisão, ver onde é que ele vai priorizar, né, as ações, também seria interessante. Perfeito. Vocês têm perguntas, pessoal, para fazer? Assim, é um projeto, é um problema da prática de pesquisa de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento de software. O software é um software simples, tem formulários, esses formulários vão ser preenchidos e guardados na base de dados e algumas contas vão ser feitas para entregar, digamos assim, notas em relação a algumas coisas que interessam aí dentro desses dados, tá? Então, esse é um ponto, primeiro ponto. Então, a gente vai ter outro problema também, que eu já falei, que vai envolver uma coisa mais matemática, bem mais matemática, que é a teoria das filas, que é o problema da Stone. Sexta-feira vocês vão saber. Então, até semana que vem, começo da semana que vem, a gente vai passar um formulário para vocês, pedindo que vocês definam quais dos dois problemas vocês vão escolher, tá bom? Para trabalhar. E se vocês escolherem este problema especificamente, tá? Aí vocês vão passar por digamos assim, o problema que vocês escolherem, na verdade, não quer dizer que vocês vão ficar. Esse é o fato. Vocês podem escolher esse e, eventualmente, não ficar nele, tá? A gente vai ver se consegue acomodar todos que quiserem esse problema ou todos que quiserem o outro problema, porque isso vai ter que ter um balanço em relação aos dois. Tem um grupo que está fazendo aulas de Flask no sábado à tarde, né? Então, esse grupo, eu acho que esse grupo já é um candidato forte para estar nesse projeto, tá? Para desenvolver aí junto. Quer perguntar alguma coisa? Tá, como é que vai ser a dinâmica de trabalho? A dinâmica de trabalho vai ser parecida com o semestre anterior, tá? Ou seja, a gente vai ter uma agenda ali, talvez semanal, talvez quinzenal no começo, de encontros, onde nesses encontros vocês vão mostrar o que houve de avanço, tá? Então, vocês vão receber esse material, vão ler, vão entender o problema, vão dividir as tarefas entre vocês, e aí vai ter um acompanhamento, aí um apoio para vocês tirarem dúvidas, tanto dúvidas técnicas do negócio com a Caroline, com o pessoal da SSP, quanto dúvidas em relação ao desenvolvimento. E aí, nesse processo de desenvolvimento, a gente vai acompanhando aí semana a semana o que está acontecendo. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é, se tivermos um protótipo para o dia 30 de outubro, daqui a um mês praticamente, a gente pode mostrar ao governador, talvez, certo? Isso seria ótimo, porque se tiver um protótipo funcional, já pode ser lançado junto com o lançamento do Coruja, o lançamento que vai ser feito pelo governo, tá? Isso não é uma promessa, isso é simplesmente uma possibilidade. Pode ter que vocês conseguirem avançar até lá, daqui a um mês e pouco. Mas não há um compromisso para isso, tá? Nem um compromisso
nenhum compromisso, digamos assim. A gente acredita que vocês vão dar conta disso, mas a ideia é que isso ocorra até o final do módulo, ali no começo de dezembro, tá? E que seja feito em cooperação, uma aplicação só. Então, vocês vão trabalhar em grupo o tempo todo. Não vão ser várias soluções, tá? Querem perguntar alguma coisa? A gente vai parar por aqui, libera a Carol. Agradece a Carol. Alguma pergunta, pessoal? Desculpa, vocês estão perguntando e eu nem estou vendo. Será em equipes como o último semestre? Sim, elas vão ser organizadas em uma única equipe, Nicolai. Vai ter uma equipe só, entendeu? Porque vai ser uma aplicação só. Aí dentro da equipe podem ter sub-equipes. Uma sub-equipe está cuidando do front-end, outra sub-equipe está cuidando do banco de dados e outra sub-equipe está cuidando do dashboard, entendeu? Então, vocês vão receber tarefas específicas dentro do projeto todo. É uma equipe só, com sub-equipes lá dentro desenvolvendo os trabalhos. Não vão ser muitas pessoas que vão fazer isso, não. A pergunta do Rafael. Então, nosso objetivo seria facilitar a interação entre a base de dados e o usuário. Sim, de fato, sim. O objetivo é ter um formulário web para preenchimento dos dados. Essa é a primeira coisa. Ter um formulário para eles preencher os dados. Mesmo que a gente não programe a análise dos dados. A segunda coisa é ter a análise automatizada dos dados para que isso possa ser feito ali em tempo real, entendeu? A primeira coisa é um formulário web, que eles botem os dados para dentro e seja guardado numa base, para tirar o Excel do caminho. E a segunda coisa é analisar esses dados, atribuir as notas de acordo com a metodologia ASO, para o pessoal da SSP poder ter uma visualização fácil dos dados. Tá? Mais alguma pergunta aí? Joia. Obrigado, Carol. Então, Eu que agradeço, professor. vamos marcar o próximo momento da gente. Eu acho que em mais ou menos 2 semanas, ou 2 semanas, o começo daqui a uns 10 dias, mais ou menos. Que é o tempo deles se organizarem, decidirem o problema e começarem a botar a mão na massa. Viu? Pronto, aí no caso, as outras, assim, porque acho que presencial, como o senhor tinha falado, né? O pessoal entrando. Vai ser tudo online, vai ser tudo online. Ah, tudo online. Tudo No caso, online. se ele tiver dúvida em relação a tudo online. Tá ok. A gente vai marcando esses momentos tudo online. Eu combino com você com antecedência, né? Marcar um momento que seja bom para todos nós, para os alunos, para vocês, para mim, que dê para a gente realizar, viu? Perfeito. Beleza, pessoal? Obrigada a todos. Obrigado, Juliano. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Juliano, você tá aí, não? Tô aqui. Tô aqui sim. Já está gravado, né? Tá gravado sim. Joia, tu pode guardar esse pedaço para eu usar, mandar para as pessoas que estão no curso do sábado e que não puderam vir? Eu Por exemplo, vou ter que cortar porque tá no meio da gravação da aula, mas eu corto. não, beleza, só não deleta para não Tá. perder essa parte. Que eu vou mandar para o Gabriel entrou por último, avisei ele em cima da hora, tá? E mandar também para a Micaela e tal, para as pessoas que estão indo aos sábados para fazer ver se eles vão se integrar. Tá legal? Boa aula aí. Beleza. Valeu. Só eu voltar aqui com a nossa... Pronto, nossa apresentação. Isso daqui. Volta pra cá. Bom, pessoal, só terminar aqui nossos últimos exemplos que a gente estava fazendo de identificar as relações. Eu acho que a gente tem mais um só para fazer. E aí eu vou passar para vocês já o exercício da semana e vocês podem já começar ele aqui durante a aula. Quem quiser tirar dúvida, qualquer coisa já pode começar aqui durante a aula. Antes
antes de voltar para isso, como teve o problema do áudio no início da aula, eu vou passar os recados pela terceira vez. Que eu acho que é a segunda vez que eu passei e o pessoal do laboratório ainda estava com áudio ruim. Fiquem atentos ao prazo do trabalho. Lembra que o trabalho é metade da nota. Só 5 pessoas, eu olhei hoje na hora do almoço, só 5 pessoas tinham começado a fazer o trabalho. Vocês têm até semana que vem para fazer. Então fiquem atentos ao trabalho. E a aula que vem eu vou entrar na hora da aula só para tirar dúvida. Se não tiver ninguém, eu não vou ficar esperando. Então quem tiver dúvida, por favor, entre na hora que começa a aula. Vai ser só online, porque na programação do curso não tem nenhum conteúdo previsto para a semana que vem é a semana de prova. Então eu vou entrar só para tirar dúvida tanto do conteúdo quanto do trabalho. O que vocês quiserem tirar, pode ficar à vontade. Gustavo, 20% exercícios, 30% prova, 50% trabalho. Então é 20% exercício, 30% prova e 50% o trabalho. O trabalho é a maior parte da nota, tá? Metade da nota é trabalho. Tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, inclusive da execução do trabalho, pode tirar. Eu vou estar na hora da aula, pode entrar e a gente vai organizando para eu tirar a dúvida de cada um individualmente no horário da aula da semana que vem. Tá? Dando continuidade aqui com o nosso conteúdo, vamos fazer o último aqui. Esse último exemplo aqui, qual que são as relações que a gente tem aí nessas classes. A gente tem aí na esquerda essas 4 classes e na direita um exemplo de uso delas. Nicolai, você pode me mandar uma mensagem e pedir para eu dar uma olhada. Não precisa me mandar... Ah, desculpa, eu esqueci de trocar... Vocês estão só na câmera. Pronto. Troquei. Voltou aí. Tá, só tirando a dúvida do Nicolai. Nicolai, você pode me mandar, pode trazer no dia da aula, semana que vem, mas já vai estar meio em cima do prazo de entrega. Se quiser que eu dê uma olhada antes, me manda uma mensagem. Quando eu tiver um tempinho, eu entro lá na sua pasta e dou uma olhada. Eu tenho acesso à pasta de todo mundo. Então, se quiser que eu dê uma olhada, é só mandar uma mensagem lá que quando eu puder eu olho. Então, pessoal, aqui está o exemplo para vocês me dizerem. Eu tenho essas 4 classes e eu quero saber quais relações eu tenho aí entre elas. A gente tem uma herança múltipla aí. O equipamento calibrável é uma herança múltipla. É um tipo específico de herança múltipla. Se alguém souber aí o nome, ganha uma estrelinha. Ah, uma coisa, eu prometi ponto extra para 2 pessoas. Eu peço depois vocês me mandem mensagem no WhatsApp dizendo no que foi que eu prometi e quem que foi, para eu dar. Eu teria como recuperar aqui do histórico, mas se vocês puderem, os 2 que eu prometi nota extra, puderem me mandar mensagem, fica mais fácil para eu identificar. Então, é um mixin, a gente tem um mixin, a gente tem equipamento, e aí eu tenho essa classe calibrável, que dá uma funcionalidade a mais ao equipamento, e eu fiz um mixin aqui para criar esse equipamento calibrável. E a relação com o laboratório, eu vi alguém falando em composição, mas não é composição. Vê aqui que eu não estou instanciando nenhum equipamento dentro de laboratório, é agregação.
Eu recebo o equipamento como parâmetro e guardo aqui na lista de equipamentos. Então, aqui é uma agregação. Aqui, ó, aqui no exemplo eu vejo também, eu crio os equipamentos, eu instancio os equipamentos fora da classe laboratório. E aí depois só passo como parâmetro para ser guardado. Então a gente tem uma herança múltipla aqui com o mixin e a gente tem a agregação aqui com o laboratório. Então aqui herança múltipla de equipamento para equipamento calibrável e de calibrável para equipamento calibrável, e essa segunda herança aqui, ela é um mixin. E a gente tem a agregação de laboratório com equipamento. E aí aqui nessa agregação de laboratório com equipamento, a gente tem também um polimorfismo, porque esse equipamento pode ser equipamento ou pode ser o equipamento calibrável. Tá? Então também aparece um polimorfismo aqui nessa agregação. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Lembrem sempre dessa característica. Se eu instancio o outro objeto dentro da classe, é composição. Se eu recebo ele como parâmetro, é agregação. Tá? Essa é uma diferença importante aí de vocês lembrarem para não confundir composição e agregação. E eu vou pedir isso de vocês na prova. Eu vou já pedir no trabalho. No trabalho vocês têm que descrever as relações entre as classes. E é muito provável que eu peça na prova também, que eu dê algum código para vocês e pedir para vocês escreverem as relações. Então, o exercício de casa, eu vou cortar aqui uma parte. Essa parte aqui não precisa. Mas tem 2 arquivos aí na pasta aula 8. Eu quero que vocês criem um arquivo pode ser um arquivo do Word, pode criar no Google Drive, onde vocês quiserem. Pode criar um arquivo de texto só, da maneira que vocês quiserem, mas eu quero que vocês criem um arquivo e um documento de texto e vocês entrem nesses 2 arquivos aqui lá na plataforma, o biblioteca.py e o notebook.py, que são 2 arquivos que a gente criou nas últimas aulas, e vocês descrevam todas as relações de classe. Eu quero saber cada relação de classe, que tipo de relação de classe se é uma relação de 1 para 1, se é uma relação de 1 para vários, e justifiquem essas respostas de vocês para cada relação. E aí isso vai ser o exercício de casa. Quem quiser já começar agora, eu vou ficar mais uma meia horinha aqui online para tirar dúvida, qualquer coisa, mas vocês vão ter até a semana que vem para submeter isso. É um exercício mais fácil para sobrar mais tempo para vocês terminarem o trabalho e estudarem para a prova. Tranquilo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ficar à vontade. O conteúdo em si da aula já acabou.